Hoje, então, vou abrir este tema, antes de mais, para marcar este dia dedicado à filosofia. É o Dia Mundial da Filosofia. Em praticamente 60 países e em todos os centros, filiais, delegação onde está a Nova Acrópole, realiza-se evento dedicado exclusivamente à difusão da filosofia. Não é de tudo nos tão familiar a ligação da filosofia com a pintura, até porque na nossa formação académica a nossa tendência é sempre de dissociar as áreas. Eu sou de letras, eu sou de ciência, eu sou de arte, e parece que cada setor tem alguma exclusividade e que falta-lhe essa coabitação com outras temáticas que são extremamente enriquecedoras por qualquer área. Nas artes, evidentemente que a filosofia nos abre muito caminho. A minha, especialmente, eu falo a título pessoal, neste caso, sendo também artista plásticas, a filosofia, como dizia há pouco, me permitiu chegar mais além, dentro da interpretação daquilo que são as imagens. Porque a pintura, todas as artes visuais, trabalham muito com a imagem. E a imagem não é mais que um fragmento de luz multicolor que revela-nos um modo de pensar, um modo de sentir e um modo de ser, que cada artista tenta realizar e objetivar na matéria. As artes na Antiguidade Clássica, me referindo mais diretamente à Grécia, ela é sob a proteção das musas, as inspiradoras, aquele que inspira a alma humana, para o cultiva, para esse trabalho de embelezar a alma, trazer a luz para a própria alma humana. E eu acho que não é demais de falar da importância da beleza, sendo no entente, e eu sei muito bem isso, muito discutíveis, porque cada pessoa, cada ser humano tem o seu modo de aproximação da beleza de forma diferente. E isso é normal, porque todos nós temos vivências, temos experiências diferentes, o que faz é que vamos ter um contacto com o mundo e presenciar a beleza nela de forma diferente. Mas isso não impede que ela constitua aquilo que é a própria, poderemos chamar a luminosidade que a própria vida pode assumir. Sei também que a própria beleza no mundo de hoje está um pouco longe. Não está esquecida, simplesmente penso que ficou um bocadinho de fora, de todos os padrões, modelos artísticas, sobretudo naquilo que é chamada arte contemporânea. Até porque a arte contemporânea afastou-se desde há muito tempo de tudo quanto é mais figurativa, ou seja, que utiliza figuras para representar algo que está no campo do subjetivo, ou seja, no campo do pensamento ou da intuição. E isso também faz que cada vez mais a beleza parece-nos não só distante como ausente, mas não querendo ser também muito pesado,
e muito complicada. Eu muitas vezes me questiono se acho que qualquer pessoa poderia se questionar do mesmo modo. Será que poderíamos viver sem a beleza? Será que é possível encarar a vida sem a beleza? Eu acho que podemos dispensar muita coisa, bastantes coisas, mas da beleza nunca. A beleza entra na nossa vida como o sol ilumina nossos dias. É a mesma coisa. É algo que não se trata de definir, porque acho que não consigo definir. A única coisa que eu consigo aproximar da beleza para mim é a incandescência da luz. Ou seja, é um pouco como um estado de comoção em que ocorre quando a luz toca matérias. É um estado de êxtase que quando nós próprios, não é? A sentimos dentro de nós, pois nos arrebate, nos comove e faz que vibramos, entramos em ressonância. E isso é difícil por vezes explicar com palavras, porque não é de todo intelectual. A beleza encarna praticamente todos os padrões onde a vida pode se manifestar. Não há exclusividade das belas artes para ser detentora da beleza. A beleza é aquilo que todos podemos sentir, partilhar, e é através dele que também conseguimos sair da nossa, eu direi, da nossa dimensão do cotidiano. Picasso tinha uma frase extraordinária. Ele dizia que a beleza é aquilo que nos permite fazer sair da monotonia do cotidiano. É aquilo que nos eleva, é aquilo que permite que a nossa alma toque o céu e permanece um segundo, porque nunca são fenómenos que perduram, mas esses momentos são inesquecíveis. E é desses momentos de glórias que nós verdadeiramente sentimos-nos vivos. Por isso eu direi que uma vida sem um momento de beleza é uma vida que caiu na não existência. Porque é aqui faço eu a aproximação com a filosofia. Quando falamos de filosofia, a filosofia é a busca do conhecimento. E essa busca que a nossa mente, a nossa alma sinta para poder resolver as muitas interrogações que surgem dentro de nós e que faz parte da existência humana. Quem eu sou, pessoa, ser humano, de onde eu venho, qual é a minha origem e para onde eu vou. Qual é o caminho em que eu devo seguir? Qual é o futuro que nos aguarda, que nos espera? E então a filosofia é isso, é essa busca do conhecimento. E por isso diz que a filosofia ama a ignorância, atrai a ignorância. E nós, filósofos, como aqueles que amam o conhecimento, sentimos que na nossa ignorância necessitamos de conhecer para não só existir, mas para poder saber por que nascemos, por que vivemos e por que também
que um dia vamos morrer. Essa é importante. E a relação com a beleza é um pouco a mesma coisa. A matéria, se não for iluminado pela luz da vida, não existe. Simplesmente não existe. Hoje se sabe na física que o universo, praticamente 2/3 do universo, é matéria chamada escuras. Não existe para nós. A única coisa que existe é aquilo que pode se tornar visível, aquilo que pode, através da luz, marcar presenças e revelar-se. É por isso que, para mim, a luz é também aquilo que mostra. Como o conhecimento é aquilo que nos abre caminho. E eu penso que o belo é também um caminho para a alma. Mostra-nos um caminho onde necessitamos de chegar para poder iluminar-nos. Sentir que existimos, mas não só existimos, como conseguimos brilhar e conseguimos iluminar também. Nada neste mundo passa pelo anonimato. Há um dedo, para mim é o dedo de Deus, que toca o dedo de Adão. Na famosa fresca de Rafael, de Miguel Ângelo, perdão, onde o dedo de Adão toca o dedo de Deus, eu direi que tudo está aqui nesse contacto. Porque se não houvesse luz no mundo, não estaríamos simplesmente. Era como se este sala estivesse todo apagado, que não houvesse luz para ligar, não é, o computador e não poder estar eu convosco e vós comigo. Não estaríamos. Será que nos lembramos disso às vezes? É como uma flor, quando revela a sua cor, a sua própria luz, pois existe, marca presença. É por isso que não precisamos de ser muito intelectual, ou muito formada nos tratados de estética para perceber aquilo que é o belo. Eu acho que a alma sabe. Há algo em nós que sabe. E sabe também que quando a beleza nos toca, pode surgir não só sorriso. E o sorriso é como uma flor que desabrocha. Também pode, por vezes, nos levar a lágrimas. Porque não é de tristeza, mas de comoção. De uma comoção porque parece que aquilo que nos enche não conseguimos, ou contê-la, faz-nos transbordar, faz-nos fervilhar. É isso que faz quando a beleza entra na nossa vida. Por muitos caminhos, muitos caminhos. Eu não acredito na exclusividade. Eu sei que hoje dedicamos à pintura e eu vou me limitar, não é, a comemorar este encontro entre a filosofia e a pinturas, mas não é mais com um pequeno passo. Há uma pequena história que eu gosto muito de contar porque abriu muita luz sobre aquilo que somos capazes de sentir e de expressar. É um pequeno conto oriental, que vem da China, a história de um imperador que estava numa fase melancólica, atravessando talvez aquilo que nós chamamos uma crise existencial, e pediu a todos os músicos do palácio
de conseguir tocar alguma música que o fizesse sair do seu estado de tristeza e de melancolia. Então disse que todos os artistas foram em busca de madeira para poder elaborar o melhor instrumento que seria capaz de comover o imperador. Até que encontraram neste terra, nos domínios do imperador, uma árvore magnífica e decidiram cortar esta árvore e fazer com ela uma cítara. E assim foi. E com esse instrumento foram os melhores músicos do reino tocar para o imperador. Todos tentaram, mas nenhum conseguiu comover o imperador. Muito entristecidas, o imperador então consultou os seus funcionários, lhe perguntar se não existiria um músico excepcional que seria capaz de fazer vibrar aquele instrumento e fazer vibrar a sua alma. E então disse que eles lembraram-se de um simples camponês, um homem simples, um homem da terra, que por sinal também era músico. E então o convidaram. E não é que este homem pegou na cítara e conseguiu tirar a nota tão sublime este instrumento que o imperador sentiu a sua alma renascer. E depois deste momento maravilhoso, quase como se tivesse rejuvenescida, perguntou àquele homem qual era o segredo, como que tinha conseguido extrair deste simples instrumento de música notas tão belas. E então o homem simplesmente respondeu: sabe, primeiro antes de tocar, eu falei com este instrumento. E eu lhe falei do lugar onde tinha nascido, da ribeira que muito perto molhava as suas raízes, dos pássaros que vinha pousar nos seus ramos, da brisa suave que fazia soprar os seus ramos. Só isso. É mágica este conto. E para mim me fala dessa necessidade que nós temos de resgatar a beleza do mundo, que não está fora do mundo. Ela aguarda ao nosso lado. Simplesmente vivemos de modo tão acelerado, tão apressado. Confundimos vida intelectual, técnica, com vida interior. Já não temos tempo para escutar, para entrar em ressonância, para vibrar em unísson com a beleza do mundo. Pense que é um privilégio que Deus nos concedeu de poder ter também dentro de nós um instrumento de música que só aguarde que nós conseguimos tocar as cordas certas, simplesmente. Estamos a passar um período difícil, período que nos obriga ao confinamento, ao retiro, mas também pode ser uma oportunidade extraordinária para voltar a nos ligar a este tal cotidiano que também está cheia de oportunidade de reencontro com a beleza. Estando à escuta daquilo que está à nossa volta, das pessoas que, devido à aceleração dos tempos,
partilha conosco a nossa vida e com o qual realmente temos tempos para escutar, para ter empatia, para estar em ressonância, para estar aquilo que os chineses chamam e que para mim é sublime, que é reticência. Reticência significa que há algo que continua para além daquilo que acontece. É algo que perdura, não só como um sentimento que cria vínculos, mas como um elo que, como um eco, vai preenchendo nossas vazias e nos ajuda a suportá-las por vezes momentos mais difíceis. É tudo isso que necessitamos de resgatar. Vivemos inundada de imagens, não nos falta imagem. Imagens essas criadas na base de um fervor e de uma grande necessidade, por vezes, economicista, de produção. Produzir obras de arte hoje tornou-se um grande mercado. Será que os artistas hoje tomam o tempo de estar em conexão? Na Índia, também se costuma dizer, quando uma obra resolve imperfeito, que o artista falhou na sua meditação. Isto também é muito profundo. Ao meu ver, deveríamos ter mais tempo para tudo. Porque a beleza espera por nós, mas também temos que estar disponível para ela. Ele não está fora. Espera. E espera lá enquanto houver mundo. Porque o mundo é reflexo da beleza. Iremos ver se eu vou entrar no tema. Queria não deixar de fazer essa ligação. Para mim, a filosofia trouxe-me isso. Trouxe-me esse incentivo para parar, para pensar, para escutar. Ensinou-me que para poder preencher-nos, renovar-nos, temos que também esvaziar, temos que aceitar a nossa própria ignorância. Mas isso não é falta de afirmação, pelo contrário. É ser-se receptível, aberto. E quando o coração se abre, então ocorrem muitos milagres. Não imaginei de que maneira a vida intensifica-se, brilha, para além de tudo aquilo que aparentemente nasce, vive e morre. A vida continua. A beleza até mesmo na morte, que não ousamos, que não nos atrevemos a interrogar. Isso são todos mistérios. E, por sinal, a filosofia tem resposta, sim, por algumas coisas, mas não procura e nem deve dizer tudo também. Todos temos que passar pela vivência, pela experiência, porque só este pode realmente nos trazer aquilo que procuramos. São essa capacidade de fazer das artes, as artes da vida, transformar a nossa vida numa obra de arte. Este sim é realmente a melhor de todas as obras.
E foi por isso que escolhi Nicolas Roerich. Para mim, é um homem que realizou esta obra sublime, que é de ter tido uma vida magnífica. Não só por aquilo que produziu enquanto obra, mas por o exemplo que nos deixou. E então não é demais recordar e comemorar estes dias com uma homenagem muito particular a este grande homem, esta grande alma que foi Nicolas Roerich. Vou então partilhar convosco o ecrã e vamos acompanhar um pouco daquilo que foi a vida deste grande artista. Eu fiz uma breve introdução escrita e este texto, que eu vou deixar sempre para você, enfim, ler, e se não tiver tempo de ler tudo, pois ficará à disposição o conteúdo desta apresentação depois no YouTube. Mas desde a antiguidade considerava-se a arte como uma ponte para o ser humano entre o mundo que chamaremos o mundo onde nos encontramos e este outro mundo que idealizamos, o que nos sugere ser o propósito da evolução humana. Algo talvez associado àquilo que eu falava há pouco, um mundo mais luminoso, um mundo mais verdadeiro. Então o artista é também uma ponte, é aquela que faz a ligação entre esses dois mundos. E ele tenha, cada ser humano tenha um meio para lá chegar. Podemos dizer que a sua imaginação, a imaginação são as asas da nossa mente. Mas não basta também ter asas, também preciso ter pé. Ou seja, por vezes sentimos dentro de nós aflorar-nos muitas coisas, poesias, músicas, pinturas, mas chegar a concretizar requer aprendizagem, requer técnica, requer talento também. Mas o talento também não é tudo. O talento permite-nos realizar de forma a mais apropriada, ou a mais perfeita possível, dentro do campo técnico, aquilo que pretendemos. Mas, para além do talento, há que se ter o gênio. E o gênio, podemos dizer que é esta capacidade de transcender a técnica, ir mais além e levá-la a algo por caminhos que são universais, que nos permite a todos de poder de forma inteligente comunicar, partilhar. Ou seja, nem todos os artistas têm gênios, muitos são talentosos. Fala exatamente deste ser humano, não é? Que possui inteligência, intuição, ou seja, quando eu dizia que a luz é aquela que mostra, é o dedo de Deus que nos permite também iluminar este mundo. Sem luz não haveria existência. E a luz dentro do homem não só é o seu olhar, mas é também a inteligência que o olha. E para além, eu direi, da inteligência, ainda um outro poder, que é a intuição, que esse sim é um simultâneo, é um efeito de luz com luz. E quando isso acontece, dizemos que há inspiração. Costuma-se também falar que na arte há duas formas, duas vias de criação,
que não é de tudo uma criação original. Ou seja, o ser humano recria na base daquilo que já existe. Tudo aquilo que nós conseguimos reproduzir neste mundo que é chamado mundo das aparências é também, em parte, uma recriação. E ele pode recriar de dois modos. Um modo é aquele que é o mais comum, que nos é mais familiar, é aquele que permite satisfazer as necessidades do nosso ego, do nosso eu pessoal, para ter a afirmação, prestígios, poder temporal. E este está muitas vezes sujeito às modas, às tendências. É por isso que, quando nos referimos à arte e aos estilos, podemos dizer que os estilos na arte é como o caráter das pessoas. Ou seja, são diferentes. Mas isso não significa que não possa haver concordâncias e unanimidade na identificação daquilo que é essencial para cada ser humano. Então é por isso que se fala que existe uma segunda criação, que nasce da aspiração, da transcendência, e que procura ir para além daquilo que é meramente temporal e procura expressar algo que se aproxima daquilo que é mais verdadeiro, daquilo que é mais autêntico e que responde a uma verdade interna, exclusiva daquele que a sente, mas que também, devido à sua dimensão universalista, pode também comover e tocar os demais. É aquilo que eu dizia há pouco em relação à beleza. Podemos já não considerar bela determinadas obras passadas, se as compararmos com obras contemporâneas. Mas isso são meramente forma de expressão, são estilos. O bela não se importa com as formas que vai assumindo, são como a roupa, é como a veste. O mais importante é aquilo que está por dentro. Essa sim é notável, sente-se, comove-se, comunica, interage. É por isso que há uma relação direta entre a beleza e aquilo que para os gregos eles associavam ao bom, ao bem. E nesta relação podemos dizer que o bem é um pouco como o espírito, o ser da vida. O bom representa a excelência do amor e a sua capacidade de ser incondicional em todos os vertentes onde se pode expressar. E a beleza não é mais que o resultado, a harmonia que surge quando tudo está perfeitamente unida e interligado. Escolhi para vós um extrato de um livro que é magnífico sobre a arte e a beleza de Miguel Ángel Padilhas, que é também um dos nossos membros, colaboradores da Nova Clópora em Espanha, que escreveu nessa obra algo que achei extremamente interessante e que se refere aos 4 pilares como a via de acesso àquilo que seria o uno, ou esta verdade, que une todos os setores, todos os ângulos com o qual nós podemos encarar a realidade. Associava-se a uma forma que é a pirâmide, composta de 4 pilares,
que se lia à ciência, à arte, à religião e à política. Podemos dizer que, recorrendo novamente a essa ideia que eu apresentei há pouco, que esta luz, que é aquilo que nos mostra o mundo, vai, no que diz respeito à ciência, apontar-nos através da matemática. A ciência é matemática pura. Todos nós sabemos como é importante e como a beleza na ciência. Ou seja, a beleza não só em tudo aquilo que nos permite conhecer desde aquilo que está em cima de nós, os confins do universo, ou aquilo que está nos confins da própria matéria, e a beleza, a luz, a verdade. Para a religião, a luz também está presente e também está a beleza, quando consiga expressar esse amor incondicional, porque a própria palavra religião vem do latim, religar, que significa voltar a ligar. Então, podemos dizer que a religião é aquilo que nos permite transcender também a nossa dimensão mais egoica ou exclusiva e nos unir numa confraternidade, numa convivência, numa concórdia. Esse é o propósito verdadeiro da religião. A política também traga luz e beleza, sobretudo quando consegue a ordem perfeita entre todos os componentes de uma sociedade, quando consiga harmonizar as partes que necessita conjugar os seus esforços para, como no corpo humano, constituir um todo. Por isso podemos dizer que a política é ordem perfeita, é justiça, quando manifesta beleza. E por último, a arte, evidentemente, as artes. Todas elas têm por função de realizar-se na beleza, que é nada mais que a forma, o resultado, a plasmação de tudo aquilo que é ao mesmo tempo matemática, amor, ordem, harmonia. A beleza é isso mesmo. Nicolas Roerich. A partir de agora, praticamente só irei ilustrar essas várias slides com a pintura do próprio artista e algum também comentário do mesmo. Eu vos recomendo de poder depois procurar mais visualização das suas obras, que são comoventes pela luz que emanam, e muitas delas, e a grande parte das suas obras foram dedicada a pintar o Himalaia, as montanhas nevadas dos Himalaia, onde ele próprio permaneceu uma boa parte da sua vida. E vamos saber um pouco mais, então, sobre aquilo que foi esta grande alma. Vou puxá-la aqui um bocadinho mais abaixo. A imagem. O que eu pus aqui tem a ver com aquilo que muitas pessoas também partilham, que é uma comoção. Podemos dizer, é uma arte figurativa, evidente. Mas o figurativo não exclui a beleza, não exclui a verdade, pelo contrário. Bem que vive no mundo de aparências, tenta ser o reflexo, o espelho de algo mais. É como tudo. Nós podemos ouvir uma música e essa música é plasmada
quanto interpretadas. No entanto, a própria música teve a sua dimensão no mundo invisível, quanto o seu compositor a captou. Mas passou depois a ser um reflexo no mundo das vibrações sonoras. Todo este mundo é composto de aparências, de reflexos, mas há que saber também ver por detrás do espelho. Para mim, a arte também é este caminho, mais que tudo aquilo que nos pode ser mostrados, é aquilo que está escondida, que está atrás, que pode nos tocar. E essa sensação, quando contemplamos as pinturas de Nicolas Roerich, é uma sensação de paz e de vertigem também, mas de uma total integralidade do ser humano com essas cumas nevadas. E ele próprio, que foi um defensor da paz, dizia: onde não há paz, onde há paz, há cultura, onde há cultura, há paz. Oxalá que o mundo hoje possa ouvir essas palavras. Muito necessitamos dele. Nicolas nasceu em São Petersburgo, em 9 de outubro de 1874, e faleceu em New York, no ano de 1947. E foi um dos grandes vanguardistas de tudo aquilo que terá depois, através da Unesco, assumido uma função determinante para a proteção do património cultural, artístico, arquitetônico de todo o nosso universo. E bem que, infelizmente, ainda não é de todo respeitado esse pacto, porque o vandalismo, que eu chamaria um vandalismo por vezes fundamentalista, obtuso, não respeita aquilo que é um manancial de ensinamento, deve nos chamar a atenção sobre a importância que essas mesmas obras e proteção das mesmas têm como valor para a nossa humanidade. Nicolas, do qual o nome que tem uma origem escandinava, significa também rica em glórias, o próprio nome Nicolas, aquele que triunfa, já era uma criança dotada. Para além de ter antecedente na sua própria família bastante relevante, teria descendido um dos seus antepassados de viking, e mesmo um tio teria sido também um cavaleiro templário. Teve, desde muito jovem, grande mostra de aptidão. Formou-se em várias áreas e foi e continuou a ser erudito em muitas áreas do saber. Estudou não só o design, a pintura, a escrita, a música, dedicou-se à arqueologia, à mineralogia, à botânica, e na botânica também, que ela terá um papel relevante, já que vai permitir, através de um levantamento de muitas plantas medicinais que foram encontradas em contacto com as várias comunidades tibetanas, que irão servir para ilustrar novas tentativas de cura e de receita para, enfim, todo quanto é necessário para a cura de doenças que ainda hoje, para nós, no mundo ocidental,
são praticamente incuráveis e que tinha as suas respostas e aplicação medicinal através de plantas naturais em outros lugares do mundo. A sua obra pictural é imensa, são mais de 6.000 pinturas, do qual mais de 2/3 constitui pintura realizada no Tibete, em Pintendas, montanhas dos Himalaias. Estas são algumas das obras da sua fase mais juvenil, que retrata as várias províncias da sua terra natal e que já mostra aptidão não só pelo desenho, como uma grande capacidade de trabalhar a luz. São vários temas que aborda desde a vida dos campos, temas simples, muito bem centrados, com sempre essa tendência a criar um caminho de interiorização que nos ajuda a penetrar dentro do quadro, e esse desejo de entrar dentro do quadro. Um tema muito belo. Casou-se em 1901 com Helena, uma mulher também muito dotada, para além de vários dotes artísticas, como na área do piano. Também vai ser uma mulher com profunda sensibilidade, que irá, juntamente com Nicolas, formar quase um casal perfeito. Para além dos filhos, que também irão seguir a pegada do casal, e alguns deles, como Jorge, também se tornaram um grande artista, continuando a obra do pai. Nicolas irá trabalhar no seu período inicial com vários grandes artistas, Igor Stravinsky, do qual também participará na coreografia de vários cenários, em que podemos ver cá em cima o cenário e os figurinos para a Sagração da Primavera, de 1944. Também irá escrever várias obras, numerosas obras. É uma das obras importantes, é No Coração da Ásia e Shambhala, do qual mais adiante irei fazer algumas referências. Para além da poesia, vai estar 5 anos na Ásia Central, particularmente com a travessia do deserto de Góbias, que irá opor um contacto com grandes mistérios, que ainda hoje constitua um dos grandes enigmas daquilo que, por tradição, se refere a estas zonas, que foi também explorado parcialmente quando se abriu a Rota da Seda, mas irei falar um bocadinho mais adiante sobre isso. Pronto, vai estar na China, Mongólia, depois partirá para os Estados Unidos e vai fundar várias instituições com a inspiração teosófica. A teosofia é um movimento, que também mais adiante irá referenciá-la, que vai marcar de forma importantíssima finais do século XIX e o princípio do século XX, pela conjugação de uma grande unificadora de tudo quanto podemos chamar o manancial de uma sabedoria ancestral, que é chamada a sabedoria do Oriente, não só do Oriente, incluindo
a Índia, o Tibete, a China, e o Extremo Oriente. E um bocadinho mais adiante vou fazer uma referência também a este aspecto. Vai fundar em 1928 o Instituto Himalaica de Arqueologia, onde irá fazer várias escavações, dedicando-se também a pesquisas no campo da botânica. Aqui podemos ver algumas ilustrações dos cenários que serviram, não é, para o Saque da Primavera, um dos temas muito conhecidos de Igor Stravinsky, que são da sua autoria. Vai ser nomeada para o Prêmio Nobel da Paz, vai ter vários apoios, do qual podemos ver, não é? Albert Einstein, Well, Bernard White. Em 1935, diz que recebeu a segunda nomeação e vai estar associada a esse Pacto Mundial pela Paz Culturas, do qual o símbolo é representado por 3 círculos vermelhos que representam a arte, a ciência e a espiritualidade. E aqui podemos ver uma das suas pinturas, onde esta Madonna segura nas suas mãos esta bandeira da paz. Independentemente dessa nomeação, vai haver, em 1954, na Convenção de Aias, um primeiro tratado que tem por propósito a proteção dos bens culturais, mas, neste caso, relacionado com conflitos armados, mas não só. Mais tarde irá acrescentar-se outros pontos importantes para essa proteção dos bens culturais que são indispensáveis para manter as memórias da nossa humanidade enquanto herança culturais. Também irá participar em vários projetos ligados à educação e, sobretudo, como iremos ver um bocadinho também mais adiante, a educação das crianças. Projeto que depois da continuidade, depois da sua morte pela sua esposa e os seus filhos, hoje ainda continua esses projetos a estar a vigorar em várias instituições. Aqui podemos ver a assinatura do Pacto Rui-Ris na Casa Branca, em 15 de abril de 1985. E aqui é um recorte. Vai seguir alguns slides que, enfim, não estão exclusivamente ligados à pintura, mas simplesmente há um facto que nós próprios hoje, enfim, infelizmente, e temos que dizer infelizmente, constatamos, é que nem sempre continua-se a respeitar o património cultural. Ou seja, ainda estamos longe da atualização desse pacto, pelo menos deste momento de arranque, de impulso, que requer, com certeza, mais sana, uma melhor educação da parte dos mais jovens, no que diz respeito à importância do passado, para poder também inspirar-nos para o futuro. Todos nós já ouvimos falar do Bodo Banha, que infelizmente não é desapareceras, e também o Templo de Belas, em Palmeiras, nas Sírias, que data de 2015. Ou seja, essas são imagens que chocaram o mundo e que, enfim, infelizmente, repito, continua a haver muitas situações onde o património arqueológico vai sendo destruído pouco a pouco. Eu quis fazer um pequeno recuo também no passado, porque isto não é novo, Ou seja, as guerras religiosas
também fora, a maior parte dela, infelizmente, causa de muita destruição, não só de obras arquitetônicas, como também literárias, manuscritos, papiros, o caso da famosa Biblioteca de Alexandria, que, enfim, viu vários incêndios e quase todos tentaram se superpor, introduzindo uma nova identidade cultural àquilo que seria a herança do passado. Por vezes, com um pouco mais de adaptação, mas a maior parte das vezes de uma forma muito radical, eliminando todo o vestígio do passado. Nós todos ouvimos falar também da Inquisição, mas se recuamos ainda mais no tempo, e eu não quis me estender muito, seria interessante ver que destruição de património existiu quase desde as origens. Na dinastia China, por volta de 213 a.C. também, houve destruição de muitas obras relacionadas com o património literário e filosófico dos antigos chineses, para não recorrer à Inquisição, com não só se queimaram milhares e milhares de obras importantes, e, para além das obras, também os próprios autores. Outros momentos, como essa fogueira das vaidades, que também em 1497 teve a particularidade de querer queimar todo aquilo que poderia representar o pecado carnal, também foi outro. A queima do Corão, que também ocorreu em 2012, soldados estrangeiros, provavelmente, não se sabe se não for americano, mas que também ocorreram. E para não falar de algo que todos nós, enfim, procuramos esquecer, que é aquilo que aconteceu também na Alemanha, com as obras degeneradas, que foram a maior parte ou escondido ou destruídas, e que hoje estão a ser resgatadas por muitos museus e comentadas. Ou seja, é assim. Mas voltamos a Poeris. Helena e Nicolas vão fundar uma sociedade que chama-se o Agni Yoga, que traduzido significa o fogo. Agni é o deus do fogo na Índia, para uma ética vivas. Esta ética pretendia a difusão de ensinamento, alargando não só a inspiração de ensinamento vindo do Oriente, como também a muitos outros ensinamentos, tanto do Oriente como do Ocidente. O Rui Richa vai estar em contato com grandes personalidades, Indira Gandhi, Nehru, Tagore, também. E lá, em 1925, fizeram a grande travessia do deserto de Gobi, como um desafio espiritual. E não deixe de o ser, porque muitas tradições se referem que este deserto de Gobi é realmente um inferno, por várias razões. Diz que é um lugar que possui maledição, e até as várias caravanas que costumavam atravessar essa estrada da seda, ou a rota da seda, evitava penetrar no deserto de Gobi, já que os próprios portadores de todo, não é? Os carregamentos de seda e de outro objeto de valor vindo da China se recusavam a penetrar neste deserto. E vamos ver então algum mapa que fala deste lugar.
E, por sinal, a tradição antiga que se refere que terá sido o antigo mar, que ante tempo pois secou, e que é terrível, não só pelas temperaturas extremas que se faz sentir enquanto atravessa esse deserto, como também todo um conjunto de, como poderemos chamar isso, tradição e interdição que estão relacionadas com aquilo que ainda hoje se considera um lugar maldito. E aqui vemos Nicolas Roerich, em 1984, na Manchúria, juntamente com um monge. Em 1979, ocorrerá um agravamento da sua saúde e ele vai ter que interromper durante algum tempo todas as suas várias expedições. No entanto, não vai deixar de pintar e até a sua morte, que ocorrerá em 13 de dezembro de 1947, com 73 anos, é quando irá produzir, pouco antes, muitas das suas mais belas obras. Aqui podemos ver o lugar onde se encontra o famoso Rocheda com as suas estátuas, onde estão as suas cinzas, e ele próprio, junto do seu cavalete, preparando-se para realizar mais uma das suas obras. Falei aqui desse instituto que ele próprio irá criar, do Rusti, que significa luz da estrela do amanhecer, que ainda hoje é um lugar vivo, ativo, e é nessa zona dos Himalaia, no Vale do Kulu, que ele vai realizar muito do seu trabalho de investigação. Podemos ver uma das obras também pintada que retrata um pouco este famoso Vale do Kulu. Aqui podemos ver alguns institutos, museu, que tenha a sua obra praticamente toda exposta. Fundou vários institutos, um deles o Instituto de Unidade Arte em New York, que pode ser visitados, e também outro importante em São Petersburgo. Vamos ver alguma imagem desse museu com a bandeira do Pacto Coerich estreada, não é, junto ao museu. Muito do seu grande sonho tinha a ver com a educação. Queria contribuir para o advento de uma nova era espiritual e julgava que, de facto, esta nova era estaria muito mais apropriado à educação que poderia se dar às crianças, são daí eles próprios mais receptivos para qualquer processo de renovação. De lá que esses ensinamentos de ética viva do Ani Yoga
vai ter elementos extremamente interessantes que hoje são utilizados em algumas instituições e que se dirige não só a algumas crianças que nós hoje chamamos crianças superdotadas, ou criança índigo, ou criança cristal, ou seja, criança que tenha uma sensibilidade muito apurada e muitas delas têm de facto um despertar interior que difere de outras crianças, são de mais propícia a essa nova abertura do espírito para a tal nova era, do qual aqui a ética viva se empenhou em divulgar e em difundir. Também é relevante falar que Nicolas Roerich não estivesse só exclusivamente ligada à parte do Oriente, mesmo nas suas obras, foi por isso que pus algumas pinturas que retratam a sua abertura para outras doutrinas, ensinamento, o hinduísmo, a teosofia, o budismo, a religião ortodoxa, que também são visíveis nas suas obras. Que em cima podemos ver Maomé, o Buda recolhido, não é? Frente ao lago. E o anjo ortodoxo. Aqui, mais duas outras pinturas que refletem esse sentido mística, muito presente na sua obra. Um místico, um ascete, em meditação, frente ao alto, e a imagem de Cristo, que parece querer afugentar, não é? Essa imagem do diabo que foge da luz. Belíssima obra. Aqui temos também a importância que teve a teosofia para Roerich e da influência que ele próprio tentou ser um eco, na medida onde a teosofia foi fundada por Helena Petrova Blavatsky, no século XIX, e que foi considerada a grande mensageira. Nasceu em 1881 e irá falecer em 1891, e teve uma importância enormíssima, não só para o fim do século XIX, um período que nós conhecemos como o século do romantismo, ou de uma reabilitação de todos os valores da alma, do amor à natureza, do resgate dos valores humanos, da sensibilidade que a alma possa ter em relação às artes, e a abertura do espírito para outros horizontes, que fez que o Oriente trouxe, de facto, muita revelação ao Ocidente, não só através das artes. Há pouco tempo falava sobre o impressionismo, que marcou o período também, por exemplo, de Van Gogh e o período do japonismo, mas também da influência que essa civilização tiveram sobre o Oriente, e depois na sua transmissão para o Ocidente como fonte de alargamento a muitos conhecimentos, até então desconhecido ou esquecido. E aqui fala das evidências daquilo que as crianças possam, de facto, representar para o futuro. Pois o futuro é para ele. E ao invés de pensarmos que
que criança vamos deixar para o mundo que venha, teremos que pensar pelo contrário, que necessitamos de as preparar para uma mudança de paradigmas e de visão. E eles são receptivos, e são maniáveis, e uma educação que saia da exclusiva tecnologias do desenvolvimento do tal hemisfério que se falou no início, do nosso hemisfério esquerdo, que é mais racional, poder desenvolver esse hemisfério direito, que é mais intuitiva e que pode interligar de forma harmônica as ciências, a arte, ou seja, tudo quanto a alma humana necessita para poder crescer de forma harmônica. E que fala um pouco sobre o Tibete. Há muitos mistérios ligados ao Tibete, hoje não dá para estender-me muito, já estamos um bocadinho adiantado no tempo, mas sempre foi considerada a montanha sagrada, um pouco como o umbigo do mundo. Há muitas tradições que se refiram que naqueles lugares escondidos vive grandes mestres. Não que se esconda do mundo, simplesmente tenta preservar aquilo que é o nosso património ancestral, transmitindo àqueles que estão eventualmente mais preparados para difundi-la e para poder guiá-la também a nossa humanidade ou necessárias para que o futuro possa realmente ser melhor para todos. Há muitos enigmas que ainda estarão para resolver-se. Talvez não é a altura ainda certa para saber mais sobre esses lugares secretos do Tibete, mas que se sabe que tente, como a Helena Petrova Blavatsky, o Rui Risch, tiver contacto com esses mestres de sabedoria, que são chamados os irmãos da grande loja branca dos Himalaia. Aqui vemos uma pintura de um mestre ensinar ao seu discípulo de Rui Risch. Alguma coisa associada a esses lugares escondidos, caverna, muitos deles têm abertura que pode ser visitado, mas há corredor e portas secretas que não se abrem para todos. E isso, no fundo, que também pretende esse teste assinalar-nos. Ou seja, o Ocidente sempre gostou de utilizar o conhecimento para um fim mais comercial, por vezes meramente para brilho, para poder adquirir fama, prestígios, o reconhecimento. Não é o verdadeiro propósito daqueles que são instruídos nesses lugares secretos e, em parte por isso, são mantidas escondidas, e só aqueles que estão devidamente preparados têm o acesso à porta aberta, se assim podemos chamar. Aqui podemos ver outra pintura maravilhosa de Rui Risch sobre várias peregrinas que caminham por entre essas cumas nevadas. Aqui é uma frase de Rui Risch, que se refere ao estudo do passado, e essa ideia que o interesse pelo passado tem a ver com este amor pelo futuro e a memória. E sem memória não há fidelidade, sem fidelidade perdemos a relação entre aquilo que foi e aquilo que será. Ou seja, a memória permite mudar, permite-nos
e aprender a não repetir e a poder realmente dirigir para um futuro melhor. Aqui fala um pouco sobre esse espírito de contemplação que são presentes nas suas obras e que cada uma delas pode ser um tema de meditação e de elevação. Aqui podemos ver o lugar onde esse símbolo da paz foi encontrado, no rochedo na Mongólia, e que serviu depois como modelo para o Pacto Rui-Ris. E belíssimas obras do mestre. Há um grande mistério ligado não só ao deserto de Gobi, que se chama Shambhala. Há muita coisa escrita, muita fantasia também à volta deste lugar, quase um lugar mítico. Poderemos dizer que é um estado de consciência. É algo que não existe no plano onde nos encontramos, talvez só existe num outro plano mais elevado, onde aqueles que estão em conexão podem ascender. E diz que este Shambhala é realmente um grande centro magnético do nosso planeta. E, enfim, eu deixo aqui alguma ilustração fantástica daquilo que seria esse lugar maravilhoso, onde habita aqueles que se diz que já não têm propriamente corpo físico, mas que vivencia numa dimensão elevada de consciência. Uma imagem do paraíso, paraíso na Terra, talvez. Aqui vou finalizar com um conjunto de pintura, ilustrada, algumas delas com o ensinamento do Buda, do Dhammapada. Cada uma dessas obras pode servir de tema de meditação. E esta frase do Dhammapada relacionada com a morte, será realmente a morte o fim da existência? Será meramente uma porta também, uma porta de papel. Teremos que compreender que a morte é aquilo que ocorre quando vivemos exclusivamente para a temporalidade. Aqueles que já não vivem exclusivamente pela temporalidade e conseguem projetar o seu pensamento, os seus sonhos para além deste tempo, pois esse deixa a morte para trás. Este outro pensamento do Dhammapada, com duas belíssimas ilustrações também de Rui-Ris, é a relação do apego, do sofrimento, que também traga o medo. E não deixe de vos incentivar a meditar sobre a doutrina de Buda, que é uma doutrina tão apropriada como os tempos que estamos a viver e a atravessar, que são períodos também de sofrimento, mas que também pode nos trazer a paz. Paz é esse que vai depender muito da nossa capacidade de nos desprender daquilo que é mais supérfluo e de nos centrar naquilo que é mais importante. Outro ensinamento do Buda, que tem a ver com essa paisagem maravilhosa, com quase, enfim, com um tom de azuras, com uma variedade de sombra, e é uma obra belíssima. E fala sobre aquilo que no Oriente eles chamam o karma. Karma,
que tanto pode ser bom ou mau. O karma não é só mau, também temos que ver que toda a boa ação também traga ventura no caminho da vida. Então há que insistir a mudar alguma coisa, sobre todos aqueles que nos traga atraso, sofrimento e dor. Outro pensamento do Dhammapada, com o qual essa pintura para mim é ilustre, porque no fundo toda a matéria tende a cristalizar, a ir eliminando com o tempo as suas impurezas, pois do carbono surge o diamante, da ignorância surge a sabedoria. Essa foi a última pintura de Rui Ris, uma total ligação entre o homem e a natureza. E estes pássaros que vêm ao seu encontro, esse caminho serpentina da vida, tudo está aqui, o céu, a terra, o ser humano, o propósito e a finalidade que todos esperam e aguardam, que é não só voar, mas sobretudo poder nos libertar daquilo que condiciona-nos então que seres livres para pensar, para sentir, para amar. Então é belíssima esta obra. Escolhi algum texto, se não tiver tempo de ler mais atentamente, eu repito, ficarão a vosso dispor. Gosto muito deste texto de Omar Mikhail Ispanov, que também pertenceu à grande fraternidade branco, já partiu deste mundo, mas tem muitas obras editadas, muito adequada, muito apropriada aos tempos também que atravessamos. E ele fala acerca da fé, a fé que move montanhas. E isso fez-me lembrar algo que se repite no Oriente, não só pelos peregrinos lá do Tibete, como também aqueles peregrinos que vão pelo caminho de Santiago e que vão fazendo montículo de pedra cada vez que se sente mais aliviada de algo em que ficou para trás. Pedra sobre pedra, a montanha se erga, o espírito vence sempre. E esta mensagem de fé, que vai crescendo também à medida que vamos subindo e que vamos escalonando a nossa própria montanha interior. E por última, anteúltima, estou quase a chegar, outra texto do autor de Miguel Ángel Padilha, a obra que eu citei no início da minha apresentação, que eu acho muito perfeito, que ele diz todo acerca da luz, da beleza e do ser humano. A elegância, a cortesia, uma arte perdida, a cortesia, ou seja, é a arte de não só de viver, deixar viver, mas também de saber fazê-la, de saber ser-la em todas as circunstâncias. Também é luz e beleza nos sentimentos, nas emoções, na bondade. Também outra virtude que tende a desaparecer e a sabedoria evidente, que ainda está longe de nós, mas que constitua um teto, um kuma para o futuro. E finalizo com essa obra que para mim é aquele que me tocou a primeira vez que a vias. E me tocou porque eu me vi aqui totalmente.
Eu via-me nesta obra tão tosca, tão feia, tão ridícula como esta criatura que está aqui. É verdade. Parece que nascemos desagitados, que há algo de bruto em nós, é uma pedra bruta que falta lapidar. Estamos aqui e eu reconheci cada vez que, ao invés de fazer aquilo que devia, fazia de maneira errada, quando o egoísmo se superpõe, não é, àquilo que seria o altruísmo, enquanto que falta-nos generosidade e fala mais alto a voz da nossa egos. Quantas vezes não senti que eu não era mais que isto e continuo a achar que eu ainda sou aquilo. Vocês estão a ver, é o nosso destino. Mas a algo, esta algo é isto, é que esta criatura, que no fundo somos nós, está a subir, está a querer melhorá-la, lapidar-se, tem fé. Eu chamarei a fé o início de todo aquilo que amanhã se chamará certezas. E a fé é o prelúdio de algo de importante. E é uma crença que ainda não sabe porquê que acredite, mas acredite, porque há algo mais forte que a pus a não desistir. É isso que eu sinto nesta imagem, nessa belíssima imagem, não é, de Cristo, de um sábio, com esta coroa de luz. E é um pouco em si que eu quero acabar esse tema, essa homenagem. No fundo, toda aspira à luz. Todo aquilo que não tem luz não existe. Então há que se esforçar para extrair a luz da matéria. Se toda energia, se toda matéria é energia, também essa energia é luz em potência. É isso que temos que procurar. E para procurá-la, há algo que o Rui Rich deixou para nós, que é simplesmente essa estrela. E a estrela é um ideal. É aquilo que, dentro de uma outra dimensão, brilha e nos chama desde o alto e que nos apela a não desistir, de subir, de melhorar, de ir de encontro e essa beleza que tenta, nos cativa, que tenta, nos faz, eu direi que a beleza faz-nos ser aquilo que somos verdadeiramente. E aqui está esse último pensamento de um grande mestre hindu, Sri Rama, que fala dessa estrela, que é a estrela da nossa aspiração. E como dizia todo no início, não sei se se lembra, uma frase de Plutino que dizia: nós nos tornamos naquilo que contemplamos. Que assim seja, que cada um de vós possa se cruzar com a sua estrela e não a perder de vista, mesmo nesses momentos, e sobretudo nesses momentos mais difíceis, onde parece que tudo tende para a obscuridade. É o meu desejo, é um forte abraço para todos vós, de amizade filosófico. Abraço é esse que
vos também convido a contemplar a natureza, que também é um livro de sabedoria. E este, evidentemente, que vai perdurar para sempre. Muito obrigado por essa partilha de diálogos que de facto pode nos ajudar a perceber um pouco melhor aquilo que nós somos. Obrigada também por ter dedicado algo do vosso tempo, porque o tempo é precioso e muitas vezes o desperdiçamos. Então, feliz o tempo que passamos juntos e até uma próxima, espero eu, e o resto uma boa noite. Muito obrigada.